particular. Essa história de senhora eleita, sei não. Ele era para ter escrito para a igreja toda, irmãos. Então vamos rasgar as nossas cartas a Filipenses, uma das cartas mais pessoais. Vamos rasgar a nossa carta a Filemon, uma carta personalíssima, mas que traz ensinamentos preciosos, a autoridade de Deus para a nossa vida. Não são motivos para a igreja se alardear, achando que esses livros não pertencem ao cânon, mas eles pertencem ao cânon. Inspiração das Escrituras, nós temos aqui uma frase interessante de Warfield. Warfield diz o seguinte: inspiração é aquela influência extraordinária e sobrenatural, ou passivamente o seu resultado, exercida pelo Espírito Santo sobre os autores dos livros sagrados, pela qual as palavras deles são também as palavras de Deus, e portanto perfeitamente infalíveis. O que garante a infalibilidade dessa palavra é o próprio Senhor, é o próprio Espírito, não é no homem. A mensagem é poderosa e não o mensageiro em si. Nós dizemos que a Escritura ela foi inspirada, a revelação ela é progressiva, ou melhor dizendo, ela foi progressiva. Ela foi dada de acordo com as épocas, ela foi dada de acordo com os homens, não moldando-se aos homens, prestem atenção, mas utilizando-se desses homens. Bem, meus queridos, dentre tantos assuntos que eu poderia falar a respeito de Jesus, eu não vou ter tempo de tratar sobre todos eles, tá? Porque é uma vastidão. Mas eu separei alguns assuntos que acreditei que seja importante que nós hoje, como Igreja de Deus, a gente tenha como princípio e como crença na nossa mente. E o tema que eu estou trazendo é simplesmente o Evangelho. A gente tem aí coloquei no slide, não sei se dá para todos lerem, mas eu fiz um contraponto entre o credo apostólico e Lutero. Eu não vou tratar de novo sobre a história, que o pastor Henrique já fez aqui muito bem, falou sobre o contexto histórico da Reforma Protestante e ele especificou o tema do Sola Escritura. Mas eu vou tentar falar aqui de maneira rápida a respeito de um contexto da época de Lutero sobre só Cristo. O que acontece, queridos, é que naquela época a Igreja Católica ela estava vindo com a ideia de que a salvação ela não é apenas só através de Jesus Cristo. E eu fiz uma comparação entre o credo apostólico e o credo de Lutero. Então você vai ver que a Reforma Protestante ela não foi simplesmente uma nova ideia. A Reforma Protestante ela foi um resgate das ideias já pregadas no início, pelos apóstolos, pelos pais reformadores. Então não é uma ideia nova, é simplesmente um resgate das premissas do Evangelho. Então o credo apostólico a gente tem ele lá no início da igreja cristã, que eles definem praticamente o ponto de Jesus Cristo da seguinte forma: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, o credo de Lutero diz basicamente assim: creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também o verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte,
para que eu sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina em mim, isto é certíssima verdade. Então, a fonte do conhecimento de Jesus é a Bíblia. O fato é esse. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Esse texto, João, ele está tratando exatamente da pessoa de Jesus Cristo. Entender que a graça é um dos pilares da salvação é fácil. Difícil é entender que ela é o pilar da salvação. Não existe um outro pilar da salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. O fato de estarmos na presença de Deus não é porque nós tenhamos méritos, não é porque nós sejamos bons, não é pelo muito correr, não é pelo muito fazer, mas sim porque aprove a Deus usar a sua graça e misericórdia e nos trazer aqui. Mas é porque aprove a Deus nos dar um favor que não merecíamos. Aprove a Deus nos trazer a sua presença quando nós estávamos contaminados pela imundícia do pecado. Queridos, o grande desafio hoje das igrejas dos nossos tempos é entender isso. Entender que nós somos salvos unicamente pela graça. Que Deus nos escolheu unicamente pela sua graça. E que essa graça é o pilar da nossa salvação. Nós vemos, principalmente nas igrejas neopentecostais, a atribuição à salvação pelaquilo que o homem faz, né? A gente vê em denominações mais antigas, o próprio catolicismo romano, a afirmação de que somos salvos pela graça, mas somos salvos pelas obras, e existem outros instrumentos de salvação. Há 2000 anos atrás, Ele levou sobre a cruz cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas mazelas. Queridos, graça é isso. Graça é sabermos que quando nós éramos imerecedores, quando nós merecíamos o inferno, quando nós merecíamos estar pagando o preço do nosso pecado, Deus gratuitamente enviou seu Filho para que Ele carregasse o peso do meu e do seu pecado. Fé não é crer em algo sobre Deus. Fé é crer nesse próprio Deus. Então, o homem de fé está sempre em contraste. Mesmo que as promessas de Deus demorem, ele tem certeza que elas se realizarão, e o justo aos olhos de Deus é a pessoa que vive pela fé. Então, por mais que Jesus não volte logo, a nossa fé está baseada que Ele vai voltar. Por mais que a nossa fé diz que nós seremos tribulados, nós estaremos angustiados, mas há um Consolador que está com nós, essa é a fé que nós temos. Por mais que o mundo mande a gente ir para um outro lado, a fé que a gente tem nas Escrituras, encaminhar no que Deus manda a gente andar, essa é a nossa fé. Não tem outra, não há um tiro no escuro. E a gente vai agora entrar em Hebreus nos exemplos de fé, que vai justamente de 4 a 40. Chamamos de galeria de heróis e heroínas da fé. Vamos desenvolvendo esses exemplos e aprendendo com eles. Abel, Hebreus 11, 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Enoque,
a fé que agrada a Deus. Hebreus 11, 5 e 6 vai dizer: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. E o interessante nesse Hebreus 12, 2 é que o cara passa nessa pregação falando de todos os heróis e heroínas da fé, e aí ele não manda a gente olhar para eles. Para quem é que ele manda a gente olhar? Ele manda a gente olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, base bíblica a respeito da glória de Deus tem inúmeras. Eu escolhi este texto de Isaías 42, versículo 8, que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. Nós podemos substituir imagem de escultura a qualquer outra coisa, o conceito continua o mesmo. A glória de Deus, ou a glória devida, não pode ser dividida, substituída, entregue, dada a ninguém que não seja Deus. Será que temos ainda focalizado como centro da nossa vida a pessoa de Deus? Será que quando fazemos algo para Deus, estamos pensando em Deus? Parece até contraditório. Fazer algo para Deus sem pensar em Deus. Mas será que a nossa vida ela é baseada numa contemplação, numa imagem desse Deus espetacular que nós vivemos e convivemos? Charles Spurgeon, ele em 7 de janeiro de 55, ele pregou um sermão na sua igreja. O título do sermão é o mais profundo mar da divindade. E ele diz o seguinte nesse sermão: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus, a quem chama de Pai. Para Spurgeon, a única coisa que deveria atrair a atenção da igreja, a única coisa que deveria ser motivo de reflexão, a única coisa que a gente deveria focar a nossa atenção é na pessoa de Deus. Quando a igreja fizesse isso, todas as outras coisas que decorrem da salvação seriam naturalmente executadas. Quantos estão na igreja e estão ali por causa de Deus? Eu não sei se você já ouviu: hoje eu tenho que ir para a igreja porque eu não posso te deixar de falar com fulano. Já ouviu isso? Talvez você até tenha feito e pensado assim. A W12 diz assim: vamos ler juntos? Enquanto eu tomo água, todos juntos aí. A igreja com a perda do senso de majestade, perdemos nosso espírito de adoração. O cristianismo moderno não está produzindo um tipo de cristão que possa apreciar e experimentar a vida do Espírito. Para 12, é muito simples esse distanciamento de uma adoração verdadeira. Quando você não contempla Deus, você não adora Deus. Talvez você dance, pule, plante bananeira, corra, faça trenzinho. Talvez a zumbada musical seja extremamente agradável.
Mas não é adoração, porque a adoração acontece quando Deus está sendo focalizado, quando a glória de Deus resplandece no nosso coração e nós nos prostramos diante dele.